Quimera Audiolivros apresenta Clarividência, um livro de Charles Webster Leadbeater. Nona parte. Clarividência no tempo. O futuro. Mesmo que, de um modo vago, nos sintamos capazes de compreender a ideia de que todo o passado pode estar simultânea e ativamente presente numa consciência suficientemente elevada, defrontamo-nos com uma dificuldade muito maior quando tentamos conceber como é que também todo o futuro pode ser compreendido nessa consciência. Se pudéssemos crer na doutrina maometana do Kismet, ou na teoria calvinística da predestinação, a concepção nada teria de difícil, mas, sabendo, como sabemos, que ambas são grotescas deformações da verdade, temos que procurar uma hipótese mais aceitável. Talvez ainda haja indivíduos que neguem a possibilidade da previsão, mas isso prova apenas que ignoram a evidência que há sobre o assunto. O grande número de casos autenticados não deixa lugar para dúvidas quanto ao fato da previsão, mas muitos deles são de tal natureza que tornam difícil de encontrar uma explicação razoável. É evidente que o eu possui uma certa dose de poder previsor, e, se os acontecimentos previstos fossem sempre de grande importância, poder-se-ia supor que uma excitação extraordinária o tinha tornado capaz, por essa vez só, de dar uma impressão nítida do que vira a sua personalidade inferior. Sem dúvida que essa explicação para muitos dos casos em que se prevê a morte ou qualquer catástrofe gravíssima, mas há um grande número de casos conhecidos para os quais essa explicação não serve, visto que os acontecimentos previstos são muitas vezes extremamente triviais e sem importância. Para exemplificar, citarei um caso bem conhecido de dupla vista, que se deu na Escócia. Um indivíduo, que não acreditava no oculto, foi avisado por um vidente escocês do próximo falecimento de um vizinho. A profecia foi dada com uma grande abundância de detalhes, incluindo uma descrição completa do enterro, com os nomes dos 4 indivíduos que pegariam nas borlas, e de outras pessoas que estariam presentes. O ouvinte parece ter rido da história, e tê-la esquecido prontamente. A morte do tal vizinho no dia indicado relembrou-lhe, porém, a profecia, e ele decidiu fazer errar pelo menos parte dela, tornando-se ele um dos que pegavam as borlas. Conseguiu arranjar as coisas como queria, mas, exatamente quando o préstito ia sair, chamaram-no à parte para qualquer assunto de somenos importância, e que o demorou apenas 1 ou 2 minutos. Ao voltar à pressa, viu com surpresa que o préstito ia saindo sem ele, e que a profecia se verificava plenamente, visto que iam pegando as borlas, os 4 indivíduos que o vidente lhe indicara. Ora, aí está um assunto trivial, que não podia ser de importância para alguém, previsto nitidamente com alguns meses de antecedência, e, conquanto um indivíduo se esforce conscientemente por alterar os fatos indicados, essa tentativa resulta impotente para os alterar. Por certo que isto se assemelha muito à predestinação, mesmo nos seus mínimos detalhes, e é só quando examinamos este assunto desde os planos superiores, que podemos achar meio de escapar a essa teoria. Está claro que, como já antes disse a propósito de outro ramo do assunto, uma explicação completa ainda nos escapa, e evidentemente nos escapará, enquanto nosso conhecimento não for infinitamente maior do que hoje é o mais que podemos esperar fazer, por enquanto é indicar a direção na qual uma explicação deve ser encontrada. Não há dúvida nenhuma que, exatamente como o que está agora acontecendo, é o resultado de causas postas em ação no passado, assim o que acontecerá no futuro, será o efeito de causas já operantes. Mesmo aqui, neste mundo, podemos calcular que, se certas ações são praticadas, certos resultados se seguirão, mas o nosso cálculo tende a ser constantemente perturbado pela intervenção de fatores com que não podemos contar. Mas, se elevarmos a nossa consciência até ao plano mental, poderemos ver muito mais longe os resultados das nossas ações. Podemos seguir, por exemplo, o efeito de uma palavra casual, não só sobre a pessoa a quem foi dirigida, mas através dela, sobre muitas outras, à medida que se propaga em círculos cada vez maiores, até afetar todo o país.
e um só vislumbre de uma visão destas vale mais do que muitos preceitos morais para nos gravar no espírito a necessidade de um cuidado extremo em tudo quanto pensamos, dizemos ou fazemos. Não só podemos nós, de aquele plano, ver assim completamente o resultado de cada ação, mas podemos ver também onde, e de que maneira os resultados de outras ações, aparentemente sem relação com ela, a virão perturbar e modificar. Pode, de fato, dizer-se que os resultados de todas as causas atualmente operantes são claramente visíveis, que o futuro, como seria se nenhumas novas causas surgissem, está patente à nossa vista. É trema claro que surgem novas causas, porque a vontade humana é livre. Mas, no caso de toda gente vulgar, o uso que farão da sua liberdade pode ser calculado de antemão com uma justeza considerável. O homem médio tem tão pouca vontade real, que é em grande parte um produto das circunstâncias. A sua ação em vidas anteriores, coloca-o em determinadas circunstâncias, e a sua influência nele é a tal ponto, o fator mais importante na história da sua vida, que o seu curso futuro pode ser predito com uma certeza quase matemática. Com o homem evoluído, o caso é já diferente. Para ele também os principais acontecimentos da vida são ordenados pelas suas ações no passado, mas o modo como ele deixará que elas o afetem, os métodos pelos quais tratará delas e talvez delas triunfará, esses são inteiramente seus, e não podem ser previstos mesmo no plano mental exceto como probabilidades. Olhando, assim, de alto, para a vida do homem, parece-nos que o seu livre-arbítrio só poderá ser exercido em certas crises na sua carreira. Ele chega a um ponto da vida, onde há evidentemente diante dele 2 ou 3 caminhos por onde seguir. Tem plena liberdade de escolher o que quiser, e, conquanto alguém que lhe conhecesse bem a índole, pudesse ter quase a certeza de qual seria a sua escolha, tal conhecimento da parte do seu amigo, não é de modo algum uma força compulsora. Mas quando ele escolheu, de vez, terá de ir para frente, e aceitar as consequências. Tendo entrado para determinado caminho, pode, em muitos casos, ser forçado a continuar durante muito tempo, antes que tenha uma oportunidade de se desviar dele. A sua situação é análoga à do maquinista de um comboio. Quando chega a um entroncamento, pode entrar para esta ou aquela linha, mas, uma vez entrado para ela, tem que seguir por ela fora até chegar a outro entroncamento, onde possa novamente escolher um de 2 caminhos. Ora, olhando para baixo desde o plano mental, estes pontos de novo caminho seriam claramente visíveis, e todos os resultados da escolha que fizéssemos estariam patentes a nossos olhos, certos de se realizar nos seus mínimos detalhes. O único ponto que ficaria incerto seria aquele, importantíssimo, sobre qual seria o caminho que o indivíduo escolheria. Teríamos, na verdade, não um, mas vários futuros patentes aos nossos olhos, sem podermos necessariamente determinar qual deles é, que se materializaria num fato consumado. Na maioria dos casos, veríamos uma das probabilidades tão superior às outras, que não hesitaríamos em decidir qual, o caminho que o indivíduo seguiria, mas, ainda assim, o caso que indiquei, não deixa de ser teoricamente possível. Seja como for, mesmo esse conhecimento, tal qual é, tornar-nos-ia capazes de prever com segurança muita coisa. Nem nos é difícil imaginar que um poder muito mais elevado que o nosso possa sempre prever para que lado a escolha se inclinará, e por isso vaticinar sempre com uma segurança absoluta. No plano búdico, porém, não é já preciso um tal longo processo de cálculo consciente, porque, como já disse, de uma maneira que nós aqui não percebemos, o passado, o presente e o futuro existem ali simultaneamente. Apenas podemos aceitar este fato, porque a sua causa está na faculdade correspondente a tal plano, e o modus operandi dela é, como é de supor, inteiramente incompreensível ao cérebro físico. Mas de vez em quando encontramos uma sugestão, que nos pode aproximar um pouco mais de uma vaga possibilidade de compreensão. Uma sugestão desse gênero foi dada pelo Dr. Oliver Lodge no seu discurso presidencial à Associação Britânica em Cardiff. Disse ele: "É uma ideia luminosa e auxiliadora essa, de que o tempo não seja senão um meio relativo de ver as coisas.
Atravessamos os fenômenos com uma certa velocidade definida, e interpretamos este avanço subjetivo de uma maneira objetiva, como se os acontecimentos se passassem também nessa ordem, e exatamente com essa velocidade. Mas pode ser que isso não seja senão uma maneira de ver as coisas. Pode bem ser que os acontecimentos estejam sempre existentes, tanto os do passado como os do futuro, e que sejamos nós que constantemente passemos por eles, e não eles que aconteçam. A analogia de um indivíduo num comboio é, para este caso, muito útil. Se ele nunca pudesse sair do comboio, ou alterar a sua velocidade, naturalmente julgaria as paisagens necessariamente sucessivas, sendo incapaz de conceber a sua coexistência. Ocorre-nos, pois, a possibilidade de haver no tempo um aspecto quadridimensional, sendo, portanto, o decorrer inexorável do tempo apenas uma parte natural das nossas atuais limitações. E, se compreendermos bem a ideia de que o passado e o futuro possam realmente estar existindo agora, podemos conceder que eles possam ter uma influência dominadora sobre todas as ações presentes, podendo os dois, juntos, constituir aquele plano superior ou totalidade das coisas, que somos levados a buscar, em relação à direção da forma ou determinismo, e a ação dos seres humanos conscientemente dirigida para um fim nítido e preconcebido. O tempo não é, realmente, de modo algum a quarta dimensão. Mas considerá-lo, de momento, desse ponto de vista, não deixa de ser útil para de algum modo, podermos atingir o inatingível. Suponha-se que temos um cone de madeira apontado perpendicularmente para uma folha de papel, e que pouco a pouco fazemos atravessar essa folha, começando pelo vértice. Um micróbio que vivesse na superfície dessa folha de papel, sem poder conceber qualquer coisa fora dessa superfície, não só nunca poderia ver o cone como um todo, mas nem sequer poderia formar conceito nenhum de um tal corpo. Apenas veria o súbito aparecimento de um pequeno círculo, que pouco a pouco, e misteriosamente iria crescendo até desaparecer do seu mundo tão súbita, e misteriosamente como tinha chegado. Assim, o que era realmente várias seções do cone pareceria a esse micróbio apenas fases sucessivas na vida de um círculo, e ser-lhe-ia impossível formar a ideia de que essas fases se podiam ver simultaneamente. E contudo é-nos fácil, a nós, vendo o fato de uma outra dimensão, ver que o micróbio é vítima de uma ilusão originada nas suas limitações, e que o cone existe sempre como conjunto. A nossa ilusão com respeito ao passado, ao presente e ao futuro talvez não seja diferente, e a visão que se tem de qualquer sequência de acontecimentos desde o plano búdico corresponde a essa noção do cone como conjunto. E trema claro que qualquer tentativa de tornar clara no nosso espírito esta ideia, dá conosco numa série de paradoxos confusos. Mas o fato continua sendo verdadeiro, e o tempo virá, quando será claro como o dia para nós. Quando a consciência do aluno está completamente desenvolvida no plano búdico, a previsão perfeita é-lhe portanto possível, ainda que ele não possa, com certeza que não pode, trazer todo o resultado da sua visão completa e claramente para esta luz. Ainda assim, uma grande quantidade de lúcida previsão lhe é possível sempre que ele a queira exercer. E mesmo quando ele a não esteja exercendo, vislumbres frequentes de previsão lhe aparecem na vida cotidiana, de modo que muitas vezes tem uma intuição instantânea de como as coisas vão acontecer antes que ela sequer esbocem esse caminho. Aquém desta previsão perfeita, vemos, como nos casos anteriores, que existem todos os graus deste tipo de clarividência, desde os casuais vagos pressentimentos, a que se não pode chamar vidência, até a dupla vista frequente mais ou menos perfeita. A faculdade, a que se tem dado este nome, aliás pouco claro, de dupla vista, é muito interessante e bem compensaria um estudo mais cuidadoso e sistemático, do que até aqui dela se tem feito. Essa faculdade é especialmente conhecida de nós, como muitas vezes possuída pelos irlandeses escoceses, ainda que se não limite a eles. Exemplos casuais da sua posse têm aparecido em quase todas as nações, mas sempre tem sido mais frequente entre montanheses e gente de vida solitária. Nós, em Inglaterra, geralmente falamos dela como sendo o apanágio exclusivo da raça celta, mas a verdade é que se tem revelado em toda parte do mundo entre povos semelhantemente situados. Disse, por exemplo, que é vulgaríssima entre os camponeses da Westfália. Por vezes a dupla vista consiste num quadro mostrando claramente qualquer acontecimento futuro.
Mais frequentemente, porém, o vislumbre do futuro é dado por qualquer visão simbólica. É de notar que os acontecimentos previstos são invariavelmente os desagradáveis, sendo a morte o mais vulgarmente previsto. Não me ocorre caso algum em que a dupla vista haja revelado qualquer coisa que não fosse triste. Ela tem um horrível simbolismo que lhe é próprio, um simbolismo de mortalhas e tochas e outros horrores fúnebres. Em alguns casos, parece depender, até certo ponto, da localidade, porque se diz que os habitantes da ilha de Ski, que possuem esta faculdade muitas vezes, a perdem quando saem da ilha, ainda que seja apenas numa pequena viagem a outra costa. O dom de uma tal visão é por vezes hereditário numa família durante gerações, mas esta regra não é invariável, porque a dupla vista às vezes aparece esporadicamente num indivíduo pertencente a uma família, livre da sua triste posse. Já citamos um exemplo, em que a nítida visão de um acontecimento futuro se deu, por meio da dupla vista, com alguns meses de antecedência. Vamos citar outro, mais notável ainda, que relato exatamente como me foi contado por um dos que nele tomaram parte. Metemo-nos pelo jungle dentro, e havia uma hora que caminhávamos sem resultado, quando o Cameron, que por acaso estava a meu lado, de repente parou, empalideceu e, apontando em frente, disse numa voz cheia de terror: "Olhem, olhem, por amor de Deus, olhem para ali." Onde, o que é? Perguntamos todos confusamente, correndo para ele, e olhando em roda, e esperando encontrar um tigre, uma cobra, nem sabíamos o que, mas por certo qualquer coisa horrorosa, visto que fora o bastante, para causar ao nosso camarada, em geral tão seguro dos seus nervos, uma emoção tão visível. Mas não se via tigre nem cobra, nada senão o Cameron, lívido, de olhos esbugalhados, a apontar para qualquer coisa que nós não víamos. Cameron, disse eu, sacudindo pelo braço, fala por amor de Deus. O que é que aconteceu? Mal tinha dito isto, quando ouvi um som leve, mas muito estranho, e o Cameron, deixando cair a mão com que apontava, disse numa voz tensa e trêmula: Ouviste? Graças a Deus que acabou, e caiu no chão sem sentidos. Houve uns momentos de confusão, enquanto lhe desapertávamos o colarinho, e eu lhe borrifava a cara com alguma água, que felizmente trouxera comigo, e outro lhe tentava fazer beber uns goles de aguardente. E, enquanto isto se fazia, perguntei em segredo ao indivíduo a meu lado, um dos mais cépticos entre nós, por sinal: "Você ouviu qualquer coisa, Belchamp?" "Sim, lá isso ouvi", respondeu. "Um som curioso, muito curioso. Uma espécie de estrondo, ou estralejar muito longe, mas perfeitamente nítido. Se não fosse inteiramente impossível, era capaz de jurar que era o som de uma descarga." "É exatamente a impressão que eu tive", murmurei. "Mas basta, ele já está melhor." Num minuto ou dois, o Cameron já podia falar e começou por nos agradecer, e por pedir desculpa de nos dar todo este trabalho. De aí a pouco, sentou-se contra uma árvore e, numa voz firme, se bem que ainda baixa, disse: "Meus caros amigos, sinto que lhes devo uma explicação por causa do meu procedimento extraordinário. É uma explicação que eu muito preferia não dar. Mas, como ela tem de vir, tanto faz dá-la agora como depois. Sem dúvida que já repararam que quando durante a nossa viagem vocês todos, falando de sonhos, visões, etc., riam de tudo isso, eu fugi sempre a dar qualquer opinião sobre o assunto. Filo, não só porque não queria acarretar sobre mim o ridículo, ou mesmo estabelecer discussão, mas também porque sabia perfeitamente, pela minha própria triste experiência, que o mundo a que os homens costumam chamar do sobrenatural é tão real, como, talvez mais real do que, este mundo que vemos à nossa roda. Em outras palavras, eu, como tantos outros escoceses meus compatriotas, tenho o maldito dom da dupla vista, essa terrível faculdade que prevê em sonhos calamidades que breve acontecerão. Foi uma visão dessas que acabo de ter, e o seu grande horror comoveu-me ao ponto que viram. Vi diante de mim um cadáver, não de um indivíduo que tenha morrido, uma morte natural e sossegada, mas da vítima de qualquer terrível desastre. Uma massa horrível, sem forma, com uma cara inchada, esmagada, impossível de conhecer.
Vi este horrível objeto ser metido num caixão, e rezado sobre ele o serviço fúnebre. Vi o cemitério, vi o padre. E, se bem que nunca os tivesse visto antes, tenho ambos presentes agora mesmo na minha visão anterior. Vi-me a você, a mim, ao Beauchamp, a todos nós, e a muitos mais, em volta do caixão. Vi os soldados erguer as espingardas depois do fim dos responsos. Ouvi a descarga, e foi então que desmaiei. Quando ele falou dessa descarga, senti um arrepio e olhei para o Beauchamp. Nunca me esquecerá a expressão de profundo horror que havia no rosto daquele séptico. Isto não passa de um incidente, e de modo algum o principal, numa notabilíssima história da experiência psíquica, mas, como de momento estamos apenas tratando do exemplo de dupla vista que figura nessa história, basta que se diga que, mais tarde no mesmo dia, o grupo de militares, de que falamos, encontrava o seu comandante na horrorosa condição tão nitidamente descrita pelo Sr. Cameron. A narrativa continua. Quando, na noite seguinte, chegamos ao nosso destino, e que a nossa triste narrativa tinha sido devidamente registrada pelas autoridades competentes, o Cameron e eu fomos dar um pequeno passeio, para ver se a influência tranquilizadora da natureza nos tirava pelo menos parte da tristeza que nos acabrunhava. De repente ele agarrou-me no braço, e, apontando através de uma pequena divisória, disse numa voz trêmula: "Olha, lá está o cemitério que vi ontem." E quando, mais tarde, fomos apresentados ao capelão do posto, reparei, ainda que os meus companheiros o não fizessem, no arrepio irreprimível que percorreu o corpo do Cameron ao apertar a mão do sacerdote, e vi que tinha reconhecido o oficiante no enterro da sua visão. Quanto à explicação oculta de tudo isto, parece-me que a visão do Sr. Cameron foi um puro caso de dupla vista, e, se assim é, o fato de que os dois indivíduos, que estavam mais perto dele, um com certeza, e talvez os dois, tocando-lhe mesmo, tomaram parte nessa visão, pelo menos quanto a ouvir a descarga final, ao passo que tal não aconteceu, aos que estavam mais afastados, indica que a intensidade, com que a visão se imprimiu no vidente, ocasionou vibrações no seu corpo mental, que se comunicaram àquelas pessoas em contato com quem estava, como na vulgar transmissão de pensamento. Quem quiser ler o resto da história encontrá-la nas páginas de Lúcifer, volume 20, página 457. Podíamos com facilidade reunir dezenas de exemplos de natureza idêntica a este. Com respeito à variedade simbólica desta vista, disse vulgarmente entre os que a possuem que se, ao encontrarem um vivo, veem uma mortalha envolvendo, isso é sinal seguro da sua própria morte. A data da doença que o vitimará é indicada, quer pelo ponto a que a mortalha lhe envolve o corpo, ou pela hora do dia a que se vê a visão. Porque se é de manhã cedo, dizem que o indivíduo morrerá nesse mesmo dia, mas se for de tarde, que será apenas durante o ano. Outra variante, e notável, de forma simbólica da dupla vista, é aquela em que a pessoa, cuja morte por aí se prevê, surge ao vidente numa aparição sem cabeça. Um caso deste gênero é citado em Sinais Antes da Morte, como tendo acontecido na família do Dr. Ferrier, ainda que aí, se bem me lembro, o caso se não tivesse dado senão a hora da morte, ou muito perto dela. Passando do caso de videntes, que estão regularmente de posse de uma certa faculdade, ainda que as manifestações dela apenas, algumas vezes estejam subordinadas à sua vontade, encontramos um grande número de casos isolados de previsão em indivíduos, em quem essa faculdade não é de modo algum regular e certa. Talvez que a maioria destes aconteçam em sonhos, se bem que haja exemplos de visões dessas em vigília. Às vezes a previsão diz respeito a um acontecimento de real importância para o vidente, e assim justifica a ação do eu em ter o trabalho de a fixar. Em outros casos, o acontecimento é sem importância aparente, ou não tem relação alguma com o indivíduo que o vê. Às vezes é claro que a intenção do eu, ou da entidade comunicadora, seja ela qual for, é avisar a personalidade inferior da aproximação de qualquer calamidade, quer para que essa calamidade se evite, quer, se isso não for possível, para que a dor, que causa, seja diminuída pela preparação. O acontecimento mais vulgarmente assim previsto é, talvez porque assim é natural, a morte, às vezes a morte do próprio vidente, às vezes a de alguém que lhe é caro.
Este gênero de previsão é tão vulgar na literatura do assunto, e o seu fim tão evidente, que escusamos de citar exemplos dela. Mas um ou dois casos, em que a visão profética, ainda que claramente útil, ainda assim foi de um tipo menos sombrio, talvez tenham algum interesse para o leitor. O que segue é tirado daquele repositório do estudioso das coisas estranhas, O Lado Noturno da Natureza, de Sr. Crowe, a página 72. Há alguns anos o Dr. Watson, atualmente residente em Glasgow, sonhou que era chamado para ver um doente que morava a uma distância de algumas milhas do lugar onde vivia. Que partiu para lá a cavalo, e que, ao atravessar uma charneca, viu, correndo para o atacar, um touro, a cujo assalto, só escapou fugindo para um lugar inacessível ao animal, onde se demorou muito tempo, até que apareceu mais gente que, observando a sua situação, veio em seu auxílio, e o soltou. Estava a almoçar na manhã seguinte, quando veio a chamada. Achando graça a curiosa coincidência, pois assim lhe pareceu, montou a cavalo, e partiu. Não conhecia a estrada, por onde tinha que seguir, mas de aí a pouco chegava a charneca, que reconheceu, e instantes depois surgia o touro, correndo para ele furiosamente. Mas o sonho tinha-lhe revelado o lugar de refúgio, para onde se dirigiu imediatamente. Ali passou 3 a 4 horas, sitiado pelo touro, até que vieram os camponeses que o livraram. O Dr. Watson declara que, se não fosse o seu sonho, não teria sabido em que direção correr para se salvar. Um outro caso, em que um intervalo muito maior ocorreu entre o aviso e o fato, é dado pelo Dr. F. Geley, em Vislumbres do Sobrenatural, volume 1, página 240. Sr. Anna Green, governante de uma família da província em Oxford, sonhou uma vez que tinha ficado sozinha em casa num domingo à noite, e que, ouvindo bater a porta principal, a tinha ido abrir, encontrando um vadio mal encarado, armado de um cacete, que quis imediatamente meter-se pela casa adentro. Parece-lhe que, no sonho, ela tentou resistir e evitar a entrada do homem, mas sem o conseguir, pois que, agredida por ele, e caindo no chão sem sentidos, ele pôde então entrar à vontade. Nisto acordou. Como durante bastante tempo nada acontecesse, o sonho foi-lhe esquecendo, e, como ela própria diz, acabou por já não pensar nele. 7 anos depois, porém, esta mesma governante ficou com 2 outras criadas a tomar conta de uma casa, um pouco isolada em Kensington, que veio depois a ser a casa de cidade da mesma família, quando, numa noite de domingo, tendo ambas as criadas saído, e estando só ela em casa, uma pancada à porta de repente a sobressaltou. De repente a memória do seu antigo sonho, voltou-lhe com uma estranha e forte vividez. Ela sentiu agudamente a sua situação isolada. Por isso, tendo imediatamente acendido um candeeiro no átrio, e durante este tempo todo, continuavam a bater a porta, tomou a precaução de ir espreitar pela janela, que do patamar de cima, dava sobre a porta da rua. Foi grande o seu terror quando viu, em carne e osso, o indivíduo que havia anos havia visto no seu sonho, armado com o mesmo cacete e exigindo que lhe abrissem a porta. Com grande presença de espírito, ela desceu à entrada principal, correu quantos mais fechos ela tinha, tornou mais seguras as janelas, tocou quantas campainhas havia na casa, e iluminou os quartos do primeiro andar. Parece que isto tudo teve o desejado efeito, pois que o vadio desapareceu. Evidentemente que também neste caso o sonho foi realmente útil, visto que, se o não tivesse tido, a governante teria sem dúvida aberto a porta, como de costume, quando o viu bater. Não é, porém, só em sonhos, que o eu fixa na sua personalidade inferior àquilo que julga bom que ela saiba. Muitos casos desta ordem podiam ser extraídos dos livros, mas, em lugar de citar de ali, referirei um caso que há algumas semanas me contou uma senhora minha conhecida, um caso que, ainda que o não realce nenhum incidente romântico, tem pelo menos a vantagem de ser novo. Essa senhora tem 2 filhas pequenas, e há pouco uma delas apanhou, julgava a mãe, uma grande constipação, sofrendo durante alguns dias de uma obstrução completa na parte superior do nariz. A mãe ligou pouca importância a isto, julgando que breve passaria.
Até que um dia, de repente, viu diante de si no ar, o que ela descreve como sendo um quadro de um quarto, ao centro do qual estava uma mesa em que a Filita jazia imóvel ou morta, estando vários indivíduos debruçados sobre ela. Ela viu a cena nos seus mínimos detalhes, e especialmente reparou que a pequena tinha uma camisa de noite branca, o que estranhou, porque todas que tinha, eram cor-de-rosa. Tópicos abordados: clarividência, visão espiritual, visão astral, estudo da clarividência, teosofia, estudo da teosofia, visões, dupla vista, planos superiores, plano mental, visão, vidas anteriores, livre-arbítrio, plano búdico, plano superior, quarta dimensão, outra dimensão, vidência, vislumbre do futuro, visão profética, presença de espírito. Quimera Audiolivros, os melhores audiobooks da internet. Se inscreva no canal, ative o sino e confira outro audiobook de sua preferência.